Bom dia a todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Glorificado, exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui mais um dia para pregar a palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo até que o Senhor venha. E a volta de Jesus está próxima. Por isso nós não podemos perder tempo, irmãos. Vamos anunciar, vamos pregar, porque Jesus está voltando. Compartilha, dê o seu joinha, comente, que Deus abençoe a tua vida. Se inscreva no canal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.
som, ei, som, som. Som, 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 som. Bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas. E se você existe, se você levantou e está respirando, se você está conseguindo ver a luz que Deus preparou para você nesse dia, um grande motivo de você estar exaltando e glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. E é Ele que nos dá o fôlego de vida, mais um dia para que nós possamos estar em Sua presença. Porque a palavra de Deus é fiel, viva e eficaz. E ela é o que transforma a vida do homem e do ser humano. Desde que ele entrega a sua vida para Jesus, desde que ele confessa o Senhor como seu único Salvador e viva de acordo com a vontade dele. Que a palavra de Deus, ele nos avisa, ele nos orienta, ele nos instrui. Por isso que nós devemos ficar com nossos ouvidos atentos, porque Deus tem que falar conosco nessa manhã. E a palavra de Deus, ela fala em Romanos 10:17, de sorte que a fé é por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que nós temos que dar ouvido, dar atenção para a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ele fala em João 8:47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós, que não escutais, porque não sois de Deus. Porque muitos não gostam de ouvir, muitos acham ruim quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos que Ele está voltando para vir buscar a igreja, o povo que tem temor a Ele, que obedece às leis do Senhor e vive de acordo com o que Ele quer. Porque as pessoas recusam a palavra de Deus, o próprio Jesus, porque não querem viver de acordo como a palavra manda, não querem viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo que nos orienta. E a palavra de Deus fala, quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não quer, não está ouvindo, despreza, faz de conta que não está ouvindo. Que a palavra de Deus fala que o diabo ele cega, ele surda os incrédulos. E aqueles que não querem ouvir porque é o incrédulo. E Jesus,
ele está voltando e vai pegar um povo desprevenido, despercebido, com as coisas do mundo, com as coisas mundanas, com aquilo que o mundo oferece. Mas as coisas do mundo não são as mesmas do que Deus quer. Porque a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Jaz do maligno por quê? Porque o diabo que toma conta desse mundo. O diabo que está dominando. O mundo quem criou foi Deus. Tudo foi feito por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele. Mas o diabo, ele vem nesse mundo para querer destruir aquilo que Deus fez e construiu. Mas ele nunca vai conseguir prevalecer, porque vai ser derrotado. No final de tudo, quando Jesus voltar e destruir tudo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com aqueles que não querem e obedecem a ele e sua vontade. Por isso a oportunidade que você tem de mudar a tua vida, mudar as tuas atitudes carnais e se converter dos seus maus caminhos e voltar e viver de acordo com o que Deus quer. Fora disso, está fora do reino de Deus. E a palavra de Deus é fiel. E Deus, Ele deixou as Escrituras, deixou seus mandamentos, para que nós possamos obedecer. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião, não é pertencer a uma denominação, não é pertencer o que o homem constrói com suas próprias mãos. Mas a palavra de Deus fala que o templo verdadeiro somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Tijolo, parede de tijolo, não é templo do Espírito Santo. São as pessoas, desde que elas têm Jesus Cristo, têm Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Que muitos estão adorando são deuses falsos e mentirosos, mas o único verdadeiro é o Deus. E ele diz em sua palavra, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse mundo vive cansado, perturbado, doente, com toda imundícia que o diabo oferece. Mas cabe a você abrir os teus olhos e deixar Jesus Cristo direcionar a tua vida. Não deuses falsos e mentirosos que te enganam, sempre enganou e vai continuar enganando. O ser humano que desobedece a sua palavra. Queria deixar uma palavra aqui para você, nesse dia, para que você possa meditar, para que você possa refletir o que Deus tem para falar, para que nós possamos estar atentos, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e vai piorar mais ainda. Vou falar para você que os dias vão melhorar. Eu estou sendo mentiroso. Existem muitos falsos profetas mentirosos que mentem, que falam que vai ficar bom, que tudo vai ser resolvido. Mas a palavra de Deus fala que nesse mundo tereis aflições, mas Ele dá um escape. Ele diz
Eu suportei tudo, passei por tudo, mas eu venci o mundo, vocês também irão de vencer. Por isso quem está em Jesus Cristo, passa por tudo, porque Ele está na causa dos nossos problemas. Mas para quem não tem Jesus Cristo, vive atribulado, doente, perturbado, cheio de doença, depressão, porque não entregou sua vida para Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que vós, vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não podes. Pedis e não recebeis, porque pede mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuideis vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme? Antes da maior graça. Portanto diz: Deus ressuscite aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos pecadoras, vossas mãos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Essa palavra do Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos orienta e nos fala das coisas que iriam acontecer. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Ele disse: de onde vêm as guerras e as pelejas diante de vós? Porventura não sabeis? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites? Que os vossos membros guerreiam? Ou seja, o corpo do ser humano é feito para glorificar o nome do Senhor. O nosso corpo foi feito para honrar o Senhor Jesus. A nossa vida
Ele nos deu para glorificar o seu santo nome. Mas hoje nós vemos que não é isso que acontece. O ser humano usa o seu corpo para aquilo que não presta, para aquilo que desagrada o Senhor Jesus. O ser humano usa a sua vida não para adorar, para glorificar, mas para exaltar, para dizer que é o bom, para dizer que domina tudo e faz tudo do seu jeito. Mas se não for Deus na tua vida, você não pode fazer nada. Se não for Deus na tua vida, nada podeis fazer. Por isso que ele diz: o ser humano guerreia entre si mesmo, cobiçosos, invejosos, malfeitores, enganadores, é um enganando o outro, um querendo passar por cima do outro. Mas não foi assim que Deus ensinou. Ele diz: amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e de tudo, e amai o teu próximo como a ti mesmo. E nós não vemos isso no ser humano. O que nós estamos vendo nos últimos dias, as pessoas cada vez mais odiando a outra, enganando, mentindo, roubando o seu próximo, falta de amor, não ama nem a si mesmo, nem seu irmão, nem o próprio Deus, porque se amasse Deus, respeitava os seus mandamentos, respeitava a sua vontade, cumpria os mandamentos de Deus. E ele diz: cobiçais e nada tens, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar nada. Porque se não for Deus na tua vida, se não for Jesus Cristo na tua vida, você está perdido. Porque o homem coloca as suas forças, o homem coloca o seu poder no seu próprio braço. Ah, se não for eu que fazer, nada acontece. Mentira! Você pode até fazer muitas coisas, e muitas das vezes o que você faz não é para agradar a Deus, mas para agradar a você mesmo, se enganando a si mesmo, soberbo, arrogante, e não admite o teu erro. Mas Jesus Cristo está vendo tudo. Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele vê tudo e todas as coisas. E pede, diz que serve o Senhor Deus da boca para fora. Ah, eu sirvo a Deus. Mas se servisse a Deus, não fazia o que você faz. Se servisse realmente Deus, não vivia na imundice que você vive. Se servisse realmente Deus, não praticava as imundícias, a impureza, que muitas vezes pratica. Por isso que vive enganado. Vive dos seus próprios deleites, se enganando a si próprio, e achando que isso vai ficar barato para você. Não vai não. E você acha que o teu dinheiro, o teu poder, as coisas materiais que você tem, vai te dar salvação. Você está enganado. Porque teu dinheiro não te dá direito de entrar no céu. Teu dinheiro não compra Deus. A tua conta recheada no banco não compra a tua salvação. Por isso que você tem que se arrumar. Você tem que se consertar na tua vida. Porque diz que serve Deus, serve nada. Fala de Deus da boca para fora.
achando que está enganando Deus. Você pode enganar o homem, mas a Deus não. Não engana. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, para gastares em vossos deleites. O ser humano vive no desespero, numa correria. Saindo agora, mano. Aí chega o final do ano, só pensa em festa, bebedeira. Já fui sair de casa. Chega o final do ano, pneu furado. só pensa em comer. Encher a cara de comida, na gorodice, na bebida, na cachaça. Você pensa nisso? Chegou no final do ano e vive na correria, fazendo as contas, quanto que ganhou e quanto precisa ganhar, esquecendo do Deus Todo-Poderoso, esquecendo daquele que é digno de honra e glória e louvor, e vive no desespero, vive na ganância, ainda fala que está servindo a Deus, ainda fala que está fazendo a obra de Deus, mas não ajuda ninguém, gasta com tanta porcaria e não dá um centavo, não dá um prato de comida para ninguém. Não fala que está fazendo a obra de Deus, não fala de Jesus para ninguém, não fala da salvação para ninguém, só correndo atrás de bens materiais. E é todo tipo de religião. É católico, evangélico, tudo na ganância. O mundo está perdido, vocês estão ansiosos. Tudo. Uma vergonha. O que estamos vendo nos últimos dias. Uma blasfêmia contra o nome do Senhor. Pede para Deus ajudar. Pede para dinheiro para ficar rico. Porque é uma ganância para ficar rico. Esses crentes falsos diz que serve Deus, vai nas igrejas para buscar prosperidade, buscar a chave da vitória. Mas Deus não veio nesse mundo e prometeu riqueza para ninguém, material. Ele veio para salvar o mundo, mas o mundo não quer ser salvo. As pessoas não querem ser salvas porque não querem saber de Deus. Mas Jesus Cristo, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Essa ordem ainda não terminou. De ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. A minha obrigação eu estou fazendo de pregar o evangelho, de falar de Jesus Cristo a toda criatura. É o que muitos não querem e não faz. Esse monte de crentes, pastores, o negócio deles é dentro de 4 paredes. E muitas das vezes a ganância, a avareza, tirando a lã das ovelhas. Os que estão ali fora, mas não se preocupam com as pessoas lá fora, para pregar o evangelho. Não fala de Jesus para ninguém. A palavra de Deus fala que naquele dia muitos vão dizer: preguei no teu nome, curei no teu nome, orei no teu nome. E o próprio Jesus vai dizer, na cara deles: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. É isso que Jesus vai falar naquele dia. Que não se preocupa com as almas. Põe o povo ali no aprisco.
E ele não sai dali. É campanha para lá, campanha para cá. Só vive atrás de festa e campanha. Mas aí de dentro dessas quatro paredes não sai para falar de Jesus para ninguém. Só sabe pedir. Pede, mas pede mal. Porque não sabe pedir. Pede para Deus aquilo que muitas das vezes que Deus quer, e clama e pede pela salvação das almas, mas estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados com a ganância. Mas Jesus Cristo vai te pegar naquele dia. Aí eu ia te inundar, aí o Beto falou, Acorda. não consigo ser assim. E a palavra fala: esses que desprezam a palavra, esses que negligenciam a palavra de Deus, é negligente, ama a si mesmo e não ama o próximo. A Bíblia chama de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São esses amigos do mundo. Eu estou preocupado mais com as coisas terrestres. Diz que prega a palavra de Deus, mas é vazia. Não tem compaixão. Se preocupa com a sua vida. Esquece a vida dos necessitados. Estender a mão para aquele que precisa. É uma igreja que se preocupa mais com política, se envolve mais com política, essa política suja, mais do que as coisas que ele mandou fazer. Ide e pregai o evangelho. Vai atrás das viúvas, dos necessitados, dos doentes, mas está preocupado mais com política. Ainda quer achar textos bíblicos para se defender. Ai naquele dia. Ai de vós naquele dia. Adúlteros e adúlteras. Adultos da palavra de Deus. Adultera a palavra de Deus para se dar bem. Então é isso que fazem com o nome de Jesus Cristo. Usa o nome de Jesus Cristo para se dar bem, para ganhar dinheiro, negociando a palavra de Deus. Adultos usam altares para enganar as pessoas. Portanto, qualquer que quiser ser inimigo, amigo do mundo, constitui inimizade com Deus. Professa, falam de Deus, mas a intenção é outra. O coração está cheio de ganância e de avareza. Ou cuideis vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Ou seja, nosso corpo foi feito para ser a habitação do Espírito Santo. Porque quando Jesus ele morreu,
e ressuscitou, ele disse: cantarei para o meu Pai, mas eu enviarei o meu Espírito Santo. Esse vos ajudará, vos ensinará de todas as coisas. Eu envio o meu Espírito Santo para ficar com vocês todos os dias. Desde que vocês façam a minha vontade, o Espírito Santo vai ensinar, para que vocês possam ser transformados pela palavra, dos ensinamentos. Não sabeis vós, eu tenho ciúme de vocês? É a palavra do Senhor nos dizendo: não sabe que eu tenho ciúme de vós? Mas não estou nem aí, use o seu corpo. As coisas mudando, a imundícia, a avareza, a ganância, coisas que isso aqui vão acabar. O ferrugem, a traça vai consumir tudo. Tudo isso que você tem vai ser consumido. O teu corpo vai se desfazer, mas a alma ela vai permanecer. E o que você está fazendo para que a tua alma seja salva? Hein? Mas nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas aquele que não faz a vontade de Deus, não segue os mandamentos de Deus, não obedece a Deus e faz o que Ele quer, o teu corpo não é habitado pelo Espírito Santo. Aquele que despreza a palavra, que despreza Jesus Cristo, o corpo dessa pessoa que habita é o espírito do diabo. E quem não quer saber de Jesus Cristo, não quer saber de Deus, ai de vós. Sujeitai-vos, pois a Deus, sujeito a Deus, resiste o diabo, ele fugirá de vós. A única solução é você sujeitar os mandamentos de Deus, obedecer as Escrituras. E a Bíblia fala: resistir às tentações do diabo, resistir aos deleites que o diabo te oferece. Porque o que ele quer e oferece para as pessoas é aquilo que a carne das pessoas desejam. É tudo isso que o diabo oferece. Os manjares desse mundo, a prostituição, a bebida, a cachaça, as drogas, Coloca os pesos. tudo isso é que o diabo oferece. Coloca assim os pesos. Você que está na prática da prostituição, isso é o diabo que colocou na tua vida. Você que enche a cara de bebida alcoólica, fica atrás de futebol, foi tudo coisa que o diabo oferece. Mas Jesus Cristo, Ele nos oferece o reino, a glória, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Resistir às ofertas do diabo, sujeito a Deus, o mandamento dele, porque o diabo fugirá de vós. Mas se você não quer obedecer à vontade de Deus, a escolha é tua, a vontade é sua. Chega ao Senhor teu Deus enquanto você tem tempo. Se aproxime de Deus. Leia as Escrituras. Busque a presença do Espírito Santo na tua vida. Vive a vontade de Deus, não a vontade do diabo. Leia as Escrituras.
Mas a preocupação não é ler essa escritura. É festa, bebida, droga, cachaça, futebol. É a preocupação desse mundo. É a preocupação dos adultos e das adultas. Que não querem saber da verdade. Vira as costas para a verdade. Vira as costas para o mandamento de Deus. Adúlteros e adúlteras que desprezam a palavra de Deus. Está na hora de você mudar. Está na hora de você tomar atitude na tua vida. Porque Jesus está voltando e vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo aí na ganância, na avareza, misturado com as coisas mundanas, futebol, droga, cachaça, tudo isso, coisa do diabo. Tudo isso que o diabo oferece, que o ser humano se envolvendo e foi na cara, na imundícia. Mas ler a Bíblia e viver os mandamentos de Deus é o que menos quer. Sujeito à vontade de Deus. Quer viver de acordo com as Escrituras mandam. Mas o povo tem preguiça de ler. Uma geração que tem preguiça de ler as Escrituras. E quando alguém está falando e não está ouvindo, despreza. Mas naquele dia, você não vai ter desculpa. Porque a palavra de Deus fala. Porque nós pregamos a palavra. Porque naquele dia ninguém vai ter desculpa de falar que ninguém falou e que não ouviu. E Deus não vai ter o culpado como inocente. Se você não quer e despreza, você é o culpado. E Deus não vai ter o culpado como inocente. O juízo de Deus vai chegar. O juízo de Deus vai chegar na vida de todos. E o que você está fazendo? O que você está fazendo para ser salvo? Porque todo mundo fala que é de Deus. Todo mundo fala que vai para o céu. Mas no céu não entra de qualquer jeito. No céu ninguém vai entrar lá de qualquer jeito. Tem que haver renúncia. Tem que se converter. Tem que fazer a vontade de Deus. Sem conversão, ninguém verá a glória de Deus. E para ver conversão, você tem que abandonar tudo isso que você está vivendo. Ah, chegou o Natal, vamos festejar. Vamos festejar porque é o nascimento de Jesus. Quem diz para você que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Isso foi tudo inventado para te enganar. Mas o povo quer saber de festa. Quer saber de festa? A preocupação não é o nascimento de Jesus. Se eu fosse você, eu choraria. Porque o mundo está perdido. O mundo já está condenado. Que a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo, mas rejeitaram a luz. E continua rejeitando a luz. Continua rejeitando a luz. Tudo isso que você faz e que a Escritura proíbe,
Mesmo você sabendo disso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Praticais coisas que não deveis fazer? Adorar aquilo que o próprio Deus proíbe de adorar? Mas não, continua desobedecendo. Continua com as práticas. Você já não é mais inocente. Você já não é inocente. Não tem desculpa. No dia do juízo de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai a Deus, joga fora aquilo que não presta mais, aquilo que não faz nada para você. Porque o único que faz milagre, o único que intercede por nós, é Jesus Cristo. Porque não tem santo milagreiro. Não tem santo que faz milagre nenhum. Somente aquele que vive e reina para todo sempre, que tem o poder de curar, de fazer milagre. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e o Deus de todo para sempre. Morreu pelos nossos pecados e nos dá salvação. E o terceiro dia se ressuscitou. E hoje vive e reina para todo sempre. O mais de escultura não te salva, não faz nada, somente Jesus Cristo. Somente Jesus. O mesmo Deus de ontem, hoje e o Deus para todo sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em 1 Timóteo 2,5, é a Bíblia que está dizendo. 1 Timóteo 2,5. A Bíblia diz assim, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É a Bíblia que diz. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro, nem há outra. O único mediador é Jesus Cristo. Somente Ele. Se estão falando que tem outro ou outro, está mentindo para você. Porque as Escrituras que diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende de tudo aquilo que você fez esse ano. Arrepende de tudo aquilo que a Bíblia instrui para que nós deixamos de fazer. Porque ainda há tempo. O tempo que você vive. Porque depois da tua morte, acabou. Acabou. Porque não tem negócio de você, depois da morte, alguém ficar rezando por você, fazendo missa de sétimo dia. É mentira. Porque a Bíblia diz, em Hebreus 9:27, que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso,
segue-se o juízo de Deus. Não tem purgatório que vai te salvar depois da morte. O tempo de conserto enquanto você vive. Se você está cansado, doente, desprezado, humilhado, a solução é Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro. Nome dado entre os homens, pela qual importa que sejam salvos. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que seja salvo. Não existe. Não existe outro nome. Somente o nome de Jesus Cristo. Clama pelo nome dele. Não fica clamando por Santo Antônio, Santa Maria, São Cristóvão, ou Aparecida, porque somente no nome de Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Porque Jesus Cristo, ele disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Jesus Cristo. Está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não adianta você ficar clamando por santo nenhum. Não adianta você ficar clamando por pastor. Não adianta você ficar clamando por padre, por papa. Não adianta. Somente o nome de Jesus Cristo. Ou você quer ir contra a Bíblia? São as Escrituras que dizem. O próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou você fica correndo atrás de macumbeiro, feiticeiro, com solução dos seus problemas. Você está perdendo tempo, está perdendo a salvação. Vai correr atrás de macumbeiro, que vem fazendo macumba. Você vai morrer, então a alma vai para o inferno. Procura Jesus Cristo. Está cheio que não presta aí. Feiticeira, macumbeira, o que mais tem? E o povo quer saber Jesus Cristo. Jesus é a solução. Somente Ele. Para resolver a vida do ser humano. Não há outro. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10, essa escritura que diz: porque todos nós, todos, eu, você, todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, bem ou mal. Entendeu? Entendeu? Todos vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos. Todos, você, eu, todos vamos dar conta dos seus feitos.
porque cada um vai receber segundo o que tiver feito por meio do seu corpo. Porque muitos estão usando o seu corpo para prostituição, para adorar deuses falsos. Só que não presta, só que o dia do tribunal de Cristo você vai dar conta. Se você não se arrepender e seguir Jesus, você está perdido. Mas você ainda tem uma chance. Arrepende dos teus pecados. Volte para Jesus. Arrependei-vos. Essa palavra de arrependimento está desde o início. Jesus veio para salvar o mundo, mas o homem se perdeu. Jesus Cristo veio para salvar, mas os homens viraram as costas, rejeitaram. O João Batista pregava: arrependei-vos. O próprio Jeremias, Isaías pregava o arrependimento. Noé pregava o arrependimento. Mas a nação estava tão perversa e mal que não ouviram o que Deus mandou Noé pregar, o arrependimento. E todos morreram. Somente Noé e sua família, 8 pessoas. Naquele tempo já existia, o mundo já estava cheio de gente. E o mundo acabou com o dilúvio. Mas agora vai acabar com o fogo. Somente 8. Imagina os dias de hoje. Quanto vai ser salvo? São poucos que vão ser salvos. Porque o mundo continua mais perverso do que na época de Noé. O mundo está mais contaminado do que na época de Noé. Prostituição toma conta. Uma bagunça. Homem com homem. Casando homem com homem, mulher com mulher. Aonde que Deus vai permitir isso? Aonde? Estão todos na perversidade. Está pior do que na época de Sodoma e Gomorra. A cidade que foi destruída com fogo. Já salvou Ló com suas filhas. Ló, sobrinho de Abraão, que acreditava em Deus. Os anjos tiraram ele de lá. Mas a cidade foi destruída. É isso que vai acontecer aqui nesse mundo. Vai ser destruído, juntamente com aqueles que praticam as coisas erradas. Vai ser tudo destruído. E vai ser condenado. E a condenação é essa: virar as costas para Deus, rejeitaram Jesus. Por motivo da rejeição e da desobediência, serão todos condenados. E a Bíblia diz que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. Examinai as Escrituras, porque cuideis que tem nela a vida eterna, e ela que testifica de mim. Leia as Escrituras. Leia a Bíblia, para que você conheça esse Deus maravilhoso. E quer te salvar. Mas se você não quer, problema é teu. E a condenação é essa: os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as suas obras eram más. Está lá em João 3:19 ao 21. Esse mundo vai ser condenado. Amaram mais as trevas do que a luz. A luz é Jesus Cristo. Mas não querem e virar as costas para Jesus e continuam virando as costas. Porque não pratica aquilo que Jesus quer. Estão preocupados mais é com o resto. Com a idolatria. Com a prostituição. Tudo coisas mundanas. Para de adorar esses ídolos que você adora. Jogador de futebol, cantor de pagode. Se você querer ser salvo, se conserta. Jesus Cristo disse: está lá em João 8:12. Jesus Cristo disse outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. A tua solução, a minha, a tua solução é seguir Jesus. Para de seguir esse mundo, esses cantores mudando, que só canta música para agradar o diabo, que consagra a sua vida para o diabo. Segue Jesus enquanto é tempo. Que Deus possa te abençoar. Se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Se converta enquanto é tempo. Arruma a tua casa, a tua vida. Os sinais estão acontecendo para a volta de Jesus. Quem tem ouvido, ouça. O Espírito Santo diz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
E assim, durante a tentativa de negociação para ter mais de um ponto comercial, talvez eu não me expliquei, mas não me expliquei muito bem. Entendeu? Misturou a questão do mas depois eu corrigi. Qual que é a palavra aí da mesmo que a pessoa, a gente não sei se ficou sabendo, não, você está bom, você está mal. Às vezes para mim foi uma palavra que não me caiu bem. Não me caiu bem, assim, ultimamente. Mas às vezes. Irmão, Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Que tenhamos dias na proteção e abençoado pelo Senhor Jesus e firme na promessa do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais um trabalho concluído para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está voltando e nós temos que fazer a obra até que Ele volte. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor, fica todos com Jesus Cristo, que Ele é fiel e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Deus abençoe, irmãos. Amém? Deus abençoa.